Está começando mais um Palavra e Louvor. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra, a beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreda, o escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos para mais um episódio. Episódio número 1. Eis-me aqui, em que posso ser útil? Tema: em que posso ser útil? Mas fica um lembrete, se você ainda não escutou os outros devocionais, eu peço por gentileza que pare esse devocional, escute os demais e retorne para este devocional. Então, quando eu vi falar nesse tema, eis-me aqui, eu lembrei de uma passagem, Êxodo capítulo 3, que Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés.
Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Então, essa passagem aqui vai falar que Moisés vê ali, Moisés ali apacentando o rebanho do seu sogro. Moisés vê ali a sarça, uma sarça ardente. E Deus chama ali Moisés por 2 vezes. Moisés, Moisés. Ele responde: Eis-me aqui. Então Moisés, como ele estivesse ali se apresentando: Eis-me aqui, né? Estou à disposição, Senhor. E Deus começa a falar que viu o clamor dos filhos de Israel. Então Deus, ele vê o sofrimento, ele vê o quanto o seu povo estava sendo oprimido, e aquela oração subiu até Deus. E Deus fala ali com Moisés que ia enviar Moisés para libertar o seu povo, para que o povo, o seu próprio povo, subisse para uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Mas Moisés, aqui no versículo 11, ele fala: Quem sou eu? Moisés, acredito eu que ele percebe que ele é um homem fraco. Quem sou eu, né? Para libertar o seu povo, Deus. Quem sou eu? Mas Deus fala que eu serei contigo. Então, Moisés coloca à disposição de Deus ali: Eis-me aqui. Mas quando Deus fala do plano que ele tinha para a vida de Moisés, que Moisés seria uma ferramenta ali na mão de Deus para ajudar aquele povo ali sair do Egito, Moisés, no mesmo momento, ele: Quem sou eu? Mas Deus: Eu serei contigo. Então Deus ia capacitar Moisés. E realmente Deus, ele capacitou Moisés. Apesar de um povo que murmurou muito, apesar de um povo que viu muitos milagres ali, de Deus muito cuidado, ali Deus libertando aquele povo da escravidão do Egito. Deus capacitou Moisés, Deus ajudou Moisés a ter paciência com aquele povo, porque quando o povo pecava, Moisés intercedia por aquele povo. Moisés foi útil, muito útil,
para o plano de Deus. Então vamos pensar um pouco sobre as nossas vidas. Em que possamos ser útil a Deus. Então, Deus pode falar através, assim como Deus falou aqui com Moisés, Deus fala através aqui da sua palavra com qualquer um de nós. Do que? Através, vamos se dizer, de um dom de animar o irmão. Você pode ser útil. Você pode ser útil em ensinar alguém o Evangelho. Vamos se dizer assim, a pregar a palavra. Então, eu acredito que, assim como o nosso corpo tem várias funções, né? E um exemplo, vamos se dizer, o olho tem sua função de enxergar, o ouvido de ouvir. Agora vamos pensar na mão, né, de pegar os objetos. Cada parte, cada membro tem a sua função. Então todos nós também, no reino de Deus, cada um tem a sua função, né? Dei alguns exemplos aqui. Então, vamos pedir a Deus, né? Vamos nos apresentar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, né? Estou aqui, Pai. Estou aqui à sua disposição. Me ajuda a ser útil, Pai, na tua obra. Qual é a maneira que o Senhor quer que eu seja útil na sua obra? Aqui, se a gente observar na vida de Moisés, Moisés foi útil para ajudar aquele povo a sair ali do Egito. Então, Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus. Eu acredito que a gente pode até olhar, Deus pode falar com cada um de nós assim, olha, eu quero que você faça tal obra. E assim como Moisés falou para Deus, às vezes podemos até nós mesmos falar para Deus, falar assim, quem sou eu, Pai? Mas vamos lembrar do que Deus falou para Moisés, no versículo 12. Eu serei contigo. Assim como Deus, ele foi com Moisés, Deus, ele também é com nós. Assim como Deus, ele é um Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele também é o nosso Deus. Então, que Deus nos ajude a sermos úteis em sua obra. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos fortaleça. Assim como ele ajudou Moisés, mesmo com o povo rebelde ali, Deus ajudou Moisés, Deus cuidou daquele povo, Deus deu comida, Deus deu água, Deus deu proteção, mas que não só isso, né? Que a gente não procure só essas coisas físicas, mas que possamos procurar cada vez mais agradar a Deus, cada vez mais servir ao Senhor e cada vez mais pensarmos no céu, pensarmos na glória de Deus, pensarmos de um dia estarmos com o autor da salvação. Isso sim, mas para que isso, enquanto estamos aqui nessa vida, que possamos ser útil para Ele, que possamos ganhar almas para Ele, que possamos pregar o Evangelho, que possamos animar um ao outro, que possamos ajudar, que possamos ser útil de verdade, mesmo nós sendo servos inúteis, porque quando fazemos a obra de Deus, não fazemos mais do que a nossa obrigação, porque acredito que isso que Deus quer que cada um de nós venha fazer, mas que isso a gente possa fazer com muito amor, né, com muita reverência, né, e claro, com a ajuda do Espírito Santo, porque se não for a ajuda de Deus, se não for a ajuda do nosso Pai, se não for a ajuda do Espírito Santo, de estarmos conosco, nada vamos conseguir realizar. Que Deus abençoe cada um de nós. Fiquem com Deus.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema é Em que posso ser útil? Esse aqui é o episódio número 2. Será que eu tenho alguma utilidade? Vem comigo. Será que em algum momento aí na sua trajetória cristã você já se questionou acerca disso? Ou talvez na atualidade você se questione se você é útil, né? Em algo, se você tem alguma utilidade? No início, né, bem no início mesmo da minha caminhada cristã, eu me propus para ajudar ali o local onde eu congregava a ministrar cânticos, né, cantar louvores ali no culto de adoração. E eu fui, né, evidente que não tinha conhecimento de cântico, né, recém-convertido, pelo menos, né, pouco conhecimento, na verdade, né. E eu fui criticado, né, por bastante irmãos ali, sem mansidão, né, sem pensar um pouco, digo hoje, né, que sou um pouquinho mais maduro, né, e isso me levou a questionar naquele tempo lá se será que eu tinha alguma utilidade no reino, né, será que eu conseguiria fazer alguma coisa bem, né. E graças a um irmão que eu amo muito, né, falo que a gente vai estar junto aqui na terra como no céu, esse irmão sabe quem que é, e ele me aconselhou acerca disso, né, e me animou acerca do trabalho no reino, né, ainda bem, né, que Deus coloca pessoas amorosas e pacientes em nossas vidas, né, mas cheguei a me questionar se eu tinha alguma utilidade no reino. Pois somos obras-primas de Deus, criadas em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios capítulo 2, versículo 10. Meu amado jovem, meu amado irmão, Deus de forma alguma esqueceu de você. Não deixou você sem função alguma, sem capacidade, né, de você realizar boas obras. Pelo contrário, de antemão planejou algo para você, alguma obra, a fim que você, que é criado em Cristo Jesus, tivesse algo ali para realizar no reino de Deus, uma boa obra, né? Você tem sim, Deus não esqueceu de você, mas de forma alguma. Isto posto, que todos têm um dom, né, algo ali planejado para realizar no reino de Deus. A questão que passa a seguinte é: qual o propósito disso? Com certeza você tem um talento ali que talvez você não coloque-o em prática ou algo do gênero, mas saiba que o seu talento que você recebeu, ele tem um propósito e ele é muito claro, para que você use seu talento para servir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O propósito, amado jovem, amado irmão, do dom que você recebeu é que você utilize-o para servir aos outros. Como eu já comentei em áudios, né, anteriores, a principal propósito de um cristão é servir, é estar ali semelhante, né, àquele pessoal que fica nas lojas, né, com a roupa escrita em que posso ser útil, né, ou nos bancos ali. Exatamente isso, está disposto a servir, e com certeza a todos, né, sem ter uma servidão seletiva, que consiste em você servir somente aquele que lhe agrada, somente aquele que você tem simpatia, né? Você deve servir a todos, né? Sempre solícito, sempre com o eis-me aqui, bem comentado ali no episódio 1.
pelo nosso irmão Everton. Aliás, meu jovem, dá um confere ali no áudio do irmão. Logo, aquele que administra, que executa fielmente o seu dom, ele o executa para servir o próximo. Tenha isso em mente, meu amado irmão, meu amado jovem. Utilize o seu dom, os seus talentos, a sua capacidade, nata ou inata, para você servir ao próximo. Mediante disso, é evidente que todos nós temos sim alguma utilidade no trabalho, em casa, no reino, em diversos locais onde você transita diariamente e ao longo da sua vida. Tendo isso em mente, peça a Deus para que você tenha condições de aprimorar a cada dia o dom, os talentos, as capacidades que Deus lhe concedeu, para que você exerça elas buscando o benefício do seu próximo, e a fim de você cumprir, as boas obras que o Papai do Céu planejou, preparou para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema: em que posso ser útil? E o episódio: como ser útil no trabalho. Muitas vezes nós pensamos em como agir como cristãos no trabalho, e a gente às vezes mesmo pensa em evangelismo, em falar de Cristo para as pessoas, e normal. A gente vai acabar fazendo isso, é algo natural na gente, mas as ações são muito importantes. E acho bacana a gente meditar como eu posso ser útil no meu trabalho, fazer bem o meu trabalho. Colossenses capítulo 3, versículo 22 diz: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então ele começa falando sobre obedecer aos nossos senhores, não somente quando eles estão olhando, ou posso até colocar uma coisa a mais no sentido de estou fazendo aqui mais porque sou obrigado a fazer. Não. É importante a gente fazer com singeleza de coração, temendo ao Senhor. O cristão tem essa diferença com as pessoas do mundo, que muitas vezes falam: não, tô nem aí, só vou fazer só isso aqui porque é o que eu sou pago para fazer, outras coisas que não fui pedido eu não vou fazer. E tá ali amargurado, não queria estar ali, queria estar ganhando dinheiro de graça, no caso, ou que as coisas caíssem do céu, se é que as pessoas ainda pensam dessa forma, mas é importante a gente meditar nisso. Singeleza de coração nós devemos ter. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, lembrar disso. Ainda assim, nos nossos trabalhos, nós estamos servindo ao Senhor. Aí aqui a gente pode pensar em muitas coisas, eu não vou entrar em muitas delas, porque eu acho que eu posso falar algumas e vocês vão pensar em outras. Mas é importante a gente lembrar disso, que no trabalho nós fazemos para o Senhor. Vale lembrar: quem fez o trabalho foi Deus. Quem criou o trabalho foi Deus. E ele é muito claro quanto a isso. É importante trabalhar. Muito importante. Então a gente não deve fugir disso. E versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então tome cuidado. Se você acha que fazer o que é errado no trabalho, ou falar: só estou indo só porque não sou obrigado e coisas assim, fará mal a você. Talvez não é como você está pensando, com maldição de repente acontecendo. Não. Pode ser pouco a pouco, pode ser que você comece a ficar ali encostado no trabalho, uma demissão, alguma coisa assim.
pode acontecer, porque as pessoas percebem também de fora quando nós não queremos trabalhar, nossos chefes percebem isso e, obviamente, isso vai acabar acontecendo. A gente vai acabar colhendo o que plantou, né? Então, muito importante a gente lembrar disso. Posso ser útil no meu trabalho? Devo ser útil no meu trabalho. Devo ser muito útil. E aí, cada um de nós deve pensar como ser útil. Como eu posso ser útil? Alguns conseguem fazer melhor uma coisa diferente do outro, né? No caso, um é professor, um é médico, um é vendedor, o outro consegue ser um bom estoquista e assim por diante. E aí você sabe como lidar melhor. Mesmo dentro de um trabalho como professor, você tem formas de dar aula, um trabalho de médico, especializações, vendedor também e assim por diante. Você sabe como pode ser útil no seu trabalho. Sempre mostrando, né, a natureza de Deus em você, que é o que Deus deseja de todos nós, que habite em nós a piedade dele, a natureza dele, para que a gente mostre às pessoas ele, né, a importância que é trabalhar com singeleza de coração, para que as pessoas vejam algo diferente na gente. Eu já vi inúmeras reclamações sobre nossa, o tempo não passa, nossa, que clientes chatos, ou que essa nossa equipe é muito insuportável, não gosto dela. E acho interessante que ainda assim a nossa prioridade vai ser muito importante nesse momento, para que a gente tenha a singeleza de coração. Eu vou só pegar como exemplo aqui Jacó, Gênesis capítulo 29, versículo 20. Ele tinha uma prioridade ali, ele tinha algo que ele queria, e ele trabalharia por aquilo. E aí diz: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Eu gostaria de fazer um desafio. Não um desafio, né? Mas deixar na sua mente. Deus pede que você trabalhe, que você tenha singeleza de coração no seu trabalho por Ele. E o horário de trabalho, mais 30 anos de trabalho que você tenha aí pela frente, 40, 50, o que sejam, serão como poucos por amor a Deus? Ou serão pesados porque você não quer trabalhar? Você quer fazer igualzinho lá o preguiçoso no livro de Provérbios. Tem um leão lá fora, não vou sair agora não. Aumentando o problema. Para Jacó, era leve o trabalho, porque ele fazia por amor a quem ele queria casar. Tinha um objetivo. E pra gente? O nosso objetivo é prazeroso, quer servir a Deus de coração ou não? Nós não aceitamos o que Deus pediu pra gente de fazer com singeleza de coração, servir ao nosso Senhor, ser útil o que nós podemos. Que o Senhor possa estar nos nossos corações e possamos fazer com singeleza de coração o nosso trabalho. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Eu perdi-me, ele achou-me, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer.
as feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a Ele eu tudo exponho e me livra com amor. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Nanda aqui trazendo mais devocional para vocês. Continuando o tema da semana, que é em que posso ser útil? O episódio de hoje, como ser útil em casa. Para falar um pouco desse assunto, eu queria pensar, primeiramente na relação do marido e da mulher. Quando a gente pensa em casa, talvez isso seja uma das ideias que venha, a relação do marido com a esposa, que isso faz parte da vida no lar, dessa vida comum no lar. Quando Pedro ele escreve aos irmãos, na sua primeira carta, no capítulo 3, Pedro ele fala sobre diversos pontos em que nós podemos mostrar viva esperança, seja no nosso trabalho, seja nas nossas casas. E aí ele vai falar, quando ele fala sobre o casamento em si, nesse ponto específico, Pedro ele fala duas coisas, tanto para o homem quanto para a mulher. Vai falar, mas Fernando, não sou casado, mas a gente vai tentar aplicar isso na nossa vida dentro dessa ideia, desse contexto. Quando a gente vê aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, dando honra à esposa por ser parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça da vida. É interessante que ele fala para que os maridos vivam a vida comum do lar. O que seria viver a vida comum do lar? Viver a vida comum do lar talvez seja a ideia de ser útil. Essa ideia mesmo. Que você seja útil no seu lar. Que você seja eficiente e seja aquela pessoa que traz uma ajuda, um auxílio onde você está. E quando a gente pensa nisso, nessa questão do casamento, isso é muito importante, que haja essa utilidade, tanto do marido quanto da esposa, E pensando como os filhos também precisa disso, precisa viver a vida comum do lar com discernimento, ajudando os pais, honrando os pais, fazendo aquilo que é possível, Não obrigado, mas com bom ânimo, não esperando que peçam para vocês, mas façam antes que peçam algo para vocês. Então, ser útil vai muito além do que fazer o que é pedido. Ser útil é fazer aquilo que foi observado, Isso é ser útil. Você observa uma situação, você observa uma necessidade e você toma uma atitude em relação àquela necessidade. Seja uma louça que esteja suja, você olha para aquilo, peraí, aquilo é uma necessidade. Minha mãe está ocupada, meu pai está ocupado, eu estou tranquilo. Eu vou lavar a louça para que eu possa ser útil, E com certeza isso vai aquecer o coração, isso vai trazer alegria, Porque olha a preocupação que levou isso. Não é o fato de você ter lavado uma louça ou o fato de você ter arrumado seu quarto, algo do tipo, mas é o fato de você ter feito algo útil para que se mantesse um ambiente harmônico, um ambiente bom. E você olhou para a necessidade do outro. Se fazer útil é olhar para a necessidade do outro, é pensar no outro e tratar o outro com honra. Então, como ser útil em casa, olhe ao seu redor, veja tudo aquilo que há para fazer e faça. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo Senhor e seu amor, pela sua infinita misericórdia. Gratidão pelas suas bênçãos, Senhor, ter derramado. Oramos, Pai, para cada vez mais o seu amor e o seu querer guie os nossos corações para que possamos pôr em prática a sua palavra, Senhor. Obrigado por cada um. Que esse devocional se faça útil na vida dessa pessoa que está ouvindo.
assim como a sua palavra se faz útil na minha vida, Senhor. É isso que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso, valeu, falou, e não se esqueça, Jesus é o meu mano e pode ser o seu também. Falou! Todas as coisas, no final, são feitas apenas de uma. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, continuando o tema da semana sobre em que posso ser útil, vamos falar como ser útil na congregação. Qual que é o meu dom? Como eu posso ajudar a congregação a crescer, a ficar mais forte ou mais unida? Talvez ajudar o prédio a ser melhor limpo, melhor aparência, né, do prédio, da congregação. Nesse momento a gente vai entender isso. Eu gostaria de fazer uma pequena comparação. Pensem agora na maior coisa que vocês conhecem. Na maior coisa, pode ser qualquer coisa. Talvez uma montanha, alguém pensa em uma montanha, uma árvore, sei lá. Uma casa, um prédio, um país, um planeta. É muita coisa. Começa a chegar até em escalas que a gente não consegue imaginar bem como que é o tamanho daquilo. Mas podem pensar um planeta, um sol, um sistema solar, uma galáxia, enfim, qualquer coisa que existe no universo é composta de uma única coisa, que nós chamamos de átomos. Quando você pega algo, por exemplo um lápis, dá um exemplo de um lápis, vai dividindo no meio, divide no meio, vai dividindo, até você chegar aonde você não consiga mais dividir. Ali você entrou na escala atômica. O que é a escala atômica? É só nada mais nada menos que a escala de unidade menor possível. Tudo é composto de átomos. Então você chegou aos átomos, onde compõe tudo que nos cerca. E qual que é a ideia disso? É tentar exemplificar aqui para vocês que coisas grandes, gigantes, talvez impossíveis de conseguir imaginar o tamanho, são feitas também de coisas pequenas. Coisas muito pequenas que estão aglomeradas e formando algo. Esse algo é o que você imaginou. Nesse caso, pegando isso, tá, mas o que isso tem a ver com ser útil para a congregação? Isso mostra que, por mais pequena que a coisa seja, ela tem importância. Algumas diferentes das outras, algumas com reações diferentes das outras. O átomo ele não é igual para todas as matérias. Existem átomos de várias matérias, enfim, não vou entrar nisso para não me alongar nisso, não é o foco. Mas existem diferentes tipos de átomos, assim como existem diferentes tipos de pessoas e diferentes tipos de maneiras de você ajudar na congregação. No final, como você pode ser útil para a congregação? Do seu jeito. Do seu jeito você pode ser útil para a congregação. Eu não consigo falar, não tenho um dom de falar. Tá bom, mas você consegue andar e varrer o chão, por exemplo? Você já é útil para a congregação fazendo isso. Você já está edificando fazendo isso. Vou contar um breve relato de uma história que eu ouvi de um irmão em Cristo. Eu infelizmente não lembro o nome do personagem dessa história, mas eu sei que é um personagem real. Pelo menos até onde eu sei é um personagem real. Existe um irmão em Cristo que ele sempre fazia o café. Sempre fazia o café. Todos os dias, quando eles chegavam na congregação, eles tinham um cafezinho quentinho ali para tomar.
Certo dia, esse irmão não foi. Eu não lembro agora na história se ele ficou doente ou se ele não conseguiu ir por causa de outras coisas, não lembro. Mas ele parou de ir na congregação. Depois de um tempo, depois do primeiro dia, o pessoal falou tomar café, não tinha café. No segundo dia, o pessoal foi tomar café, não tinha café. Depois o pessoal começou a perguntar: o que aconteceu com o café? Não tem mais café? Quem é que fazia o café? Aí foram descobrir que era esse irmão que fazia sempre o café, que no final poucas pessoas sabiam que era ele, mas ele sempre estava ali para disponibilizar cafezinho quentinho para toda a congregação ali. O que essa história quer dizer? Quer dizer que fazendo pequenas coisas, como por exemplo um café, você já é notado, você já ajuda. Às vezes a pessoa está num dia sonolento que ela não vai conseguir prestar atenção bem na mensagem. Ela toma um café, desperta, consegue prestar atenção na mensagem, aquela mensagem se torna edificante para ele. E com essa mensagem edificante, aquilo fica na mente. Talvez ele saia e fale dessa mensagem para outra pessoa em alguma conversa, essa pessoa venha para Cristo. Entendeu? Pequenas ações geram grandes coisas. E essa pessoa pode, com um simples café, ajudar numa conversão, ajudar alguém a converter alguém, ajudar, ter participação por trazer pessoas. Às vezes a pessoa não fala bem, não sei se esse irmão que dessa história falava lá na frente ou dava os estudos, mas às vezes a pessoa pode não falar bem, não saber fazer as coisas tão bem, os trabalhos lá na frente, mas com um café que ela disponibilizou para alguém, ela pode ter ajudado alguém a prestar atenção melhor, e essa pessoa pode ter passado essa mensagem para frente. Então, não existe trabalho pequeno, existe trabalho. E para Deus, todo trabalho não é indigno, todo trabalho é grande. Tudo que você faz ao nome de Deus, você gloria a Deus e você prega a palavra de Deus com os seus pequenos atos. O áudio ficou um pouco longo, mas espero que tenha entendido. Espero que tenha ficado claro o que eu quis passar aqui. Se alguma coisa não ficou clara, pode me chamar no privado e tentarei esclarecer o melhor possível. Não esqueçam que Jesus é humano e pode ser isso também. Muito obrigado. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E aquela recomendação costumeira de que se você não ouviu os áudios anteriores, por favor, dê uma pausinha aqui, volta lá, ouça com atenção, e isso realmente vai trazer para você não só um pensamento edificante, como também um conhecimento um pouquinho mais profundo em relação à vontade de Deus para as nossas vidas, através da palavra, do Evangelho, da Bíblia, seja lá qual for o nome que você costuma utilizar, mas é muito importante que você abra também a sua Bíblia e acompanhe para ver se realmente aquilo que estamos falando, aquilo que estamos entregando para você, bate com aquilo que Deus realmente idealizou para a sua vida e para os seus ouvidos, pois é através do ler, é através do ouvir que a nossa fé vai aumentando, e de fé em fé nos estreitamos em relacionamento com Cristo para nos achegar cada vez mais a Deus Pai Todo-Poderoso como igreja, tendo Cristo como cabeça. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. Estamos no período em que estamos analisando a expressão no seguinte: em que posso ser útil? E no episódio 6, o episódio de hoje é: você foi útil hoje? A palavra útil é um adjetivo, é algo que qualifica a gente ou qualifica qualquer outra especialidade, ferramenta, qualquer coisa que vem com um adjetivo na frente ou atrás, ela vem seguida de várias perguntas. Como, por exemplo, a palavra útil. Útil para quê? Útil para quem? A nossa utilidade, a partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu para que nós tivéssemos vida, a utilidade que nós devemos ter é em obediência a Jesus Cristo, pois com certeza o plano de salvação que Deus idealizou e projetou para que nós, seres humanos, que estamos ali numa faixa abaixo dos anjos,
mas também acima dos animais, por exemplo. Nós que temos decisão, que somos conscientes, que temos escolha em relação ao que nós queremos para as nossas vidas, isso realmente é muito importante em pensar. O que nós realmente temos como utilidade em nossas vidas, no exemplo que a gente passa para as pessoas ou em qualquer outra circunstância. Trazendo um pouquinho, tantas perguntas, né? Trazendo um pouquinho mais à luz, trazendo mais uma interação de resposta, em que posso ser útil? Você foi útil hoje? Lá em Atos, capítulo 15, versículo 32 e 34, vai falar de dois homens em específico. E a gente pode mostrar exatamente como que a gente pode ser útil. Me acompanhe na leitura, por favor. Atos 15, versículos 32 a 34, que diz o seguinte: Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, os irmãos os mandaram de volta em paz para os que tinham enviado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Silas e Judas, não é o Judas Iscariotes, obviamente, porque o livro de Atos foi escrito algum tempo depois que Cristo já tinha sido morto e já tinha ressuscitado. Esses dois homens, eles eram também profetas, mas eles estavam em uma determinada congregação porque eles levaram cartas. Se você estudar um pouquinho, fazer só uma leitura depois para aprofundar um pouquinho mais, no capítulo 15 de Atos, vai falar um pouquinho de como esses homens foram para essa viagem, enfim, é como se fosse uma viagem missionária. Mas eles, além de profetas, eles agiram e foram usados por Deus ali somente como entregadores de cartas. Então imagina, eles eram profetas, mas foram entregar cartas. O quanto isso é importante para o plano de Deus, o quanto isso é importante na visão humana e o quanto isso é útil para nós hoje. Pois bem, hoje a Bíblia é composta por diversos livros e muitos livros da Bíblia, na verdade, eram cartas destinadas a alguns dos pregadores da palavra para algumas congregações, como Paulo, por exemplo, que tem várias cartas escritas direcionadas a algumas congregações, cada uma tratando de um assunto específico. Portanto, Silas era um portador de uma determinada carta que estava sendo direcionada para uma congregação, literalmente levando uma comunicação. Hoje a gente tem várias tecnologias que facilitam esse tipo de comunicação, mas naquela época era única e exclusivamente através de cartas, através de pombo-correio, de corvo que enviava uma carta de um determinado lugar para outro, e a comunicação de uma forma ou de outra era tinta no papel, escrita e entregue por alguém. Seja uma mensagem maior, uma mensagem menor, as mensagens eram passadas dessa forma. Silas e Judas foram direcionados a uma outra congregação para entregar uma carta de comunicação e pareceu bem a Silas depois de um período que eles passaram ali. Se você aprofundar bem no estudo, foram 7 dias, de novo o número 7 aparece, mas trazendo para a mentalidade de utilidade de hoje. Esses homens levaram essa carta, ficaram algum tempo ali com os irmãos, ou seja, 7 dias dá um tempo deles passarem pelo menos uma ceia com os irmãos e depois retornaram, foram despedidos pelos irmãos em paz para aqueles que o haviam enviado portando essa mensagem. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mais para frente, se você analisar em outras passagens que aparece o nome de Silas, ele, além de ter entregue as cartas, de ter passado um tempo ali, de fortalecer os irmãos com a palavra, ele também foi selecionado para ir numa viagem missionária com Paulo, pregar o evangelho mundo afora. Foi preso com Paulo, foi açoitado junto com Paulo e na prisão entonava louvores. Imagina qual foi o aprendizado de Silas, já sendo um profeta de Deus, andando com Paulo, que foi aquele que o próprio Cristo foi buscar de perseguidor a um pregador da palavra, e a estrutura, o aprendizado e o quanto o Espírito fez parte da vida, das escolhas de Silas. Assim também é para a gente. As nossas vidas têm muitas oportunidades de servir a Deus. E muitas das vezes a gente está numa posição específica, como profeta, no caso de Silas, e tem a oportunidade de fazer algo mais simples do que uma profecia. Algo mais simples como entregar uma carta. Hoje o evangelho que a gente conhece são por conta dessas cartas de comunicação.
E a Bíblia que a gente tem para análise, para estudo, para exemplo de como ser igreja e templo do Espírito Santo através do sangue precioso de Jesus Cristo, também nos mostra isso. Nos mostra o quanto a gente pode ser edificado e edificar, fazendo coisas simples e não só almejando pontos mais altos como pregar num domingo, na ordem do culto. Tem isso também, é muito importante isso também. Mas, ao mesmo tempo, entregar cartas lá atrás talvez tivesse o mesmo peso que tem hoje. Você lembra do nome do seu carteiro, aquele que entrega cartas na rua da sua casa? Você lembra o nome do entregador que levou a encomenda daquilo que você comprou na internet? Certamente que não. Mas as cartas, quando Deus envia através dos seus mensageiros, aquilo que era uma carta, hoje a gente conhece como Evangelho. Aquele que era profeta e entregou a carta, hoje é lembrado e conhecido, inclusive nas palavras que estamos mencionando aqui agora, e estudando a respeito, foi tão digno de ser lembrado no livro mais lido pela humanidade, na Palavra de Deus. Portanto, às vezes o simples pode ter muito significado, não só para você, mas para aquele que recebe, mas principalmente para aqueles que estão por vir e têm uma mensagem maravilhosa de Jesus Cristo. Para você, não só para você, mas que você também leve essa mensagem como Silas levou. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor.